Eu vou compartilhar minha tela também. Beleza. Então, Ronald, pode perguntar. Pode falar qual que é a sua dúvida. Tá bom, ô Pedro, é o seguinte. Minha pergunta pode ser que seja meio boba, mas é porque uma questão que talvez para alguns seja mais fácil eu não entendi, que é aquela da palavra ao contrário. Peraí, a questão da palavra ao contrário. É que você É, deu na aula de revisão para a prova, é, sabe? uma, é uma função recursiva para Exatamente. imprimir uma palavra ao contrário? É isso? Aí eu lembro que na aula você deu o exemplo da bola, né? Que é Isso. imprimir a bola ao Tá. contrário. Show de bola. Vamos tentar ver como que isso funciona. Deixa eu ver qual que é a melhor forma de eu explicar para você. O código você já viu, né? Então acho que o melhor é a gente tentar fazer isso sem código É primeiro. mais a lógica da recursão mesmo. É a lógica, exatamente. Então, por isso que eu vou abrir o Paint aqui, que eu acho que faz Os mais outros sentido. exercícios de recursão eu entendi, mas esse da Aham. bola em específico não. Não, né? Beleza. Então, a gente pode fazer as coisas juntas. Então, deixa eu salvar uma cópia aqui. Salvar como PDS1, revisão 3.c. Vamos lá. Então, o primeiro problema que a gente vai resolver é como criar uma função recursiva para imprimir uma string ao inverso, né? Então, se a minha string, vou usar com o meu nome de novo, tá? Então, se a string é o meu nome, Pedro, eu quero imprimir ordep, né? Então, é isso que eu quero imprimir na tela. Beleza? Então, a minha função, eu vou chamar, ela vai ser um void, tá? Void, eu vou só para ficar fácil a gente referenciar depois, eu vou chamar isso aqui simplesmente de inv, tá? Vai ser um void inv e ela recebe como parâmetro um ponteiro para caractere. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de s, para facilitar também. Então, esse é o protótipo da função. A gente coloca ele aqui do lado, tá? Mas qual que é a lógica? Qual que é a lógica dessa função? Primeira coisa, como que essa string ela está organizada na memória? Vamos fazer aqui no cantinho. Deixa eu colocar uma linha aqui, porque é o código. Como é que essa string vai estar? Então, eu vou colocar alguns endereços aqui, F1, F2, F3, F4, F5 e F6, tá? Então, esses são os endereços de memória. A minha string está organizada assim. No primeiro endereço eu tenho o primeiro caractere, aí o segundo, terceiro, quarto, quinto e por fim, isso é importantíssimo, eu tenho o /0. A gente nunca pode esquecer disso, tá? Então, tá aqui a minha string. E o caractere, o ponteiro S, né? Então eu vou ter um ponteiro S aqui, que ele fica apontando para esses endereços de memória. Inicialmente, ele está apontando para o endereço F1, tá? Então esse S aqui, ó, ele é um endereço de memória que aponta para o primeiro endereço dessa string. Beleza? Até aqui tá tranquilo, Ronald? Tá sim. Ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa, com toda função recursiva, a gente tem que resolver o problema do caso trivial, tá? É a solução para aqueles casos em que eu não tenho recursão, eu não tenho que chamar o passo recursivo, eu já consigo responder sem ter que fazer qualquer iteração. Então, qual que é o caso trivial nesse caso? O caso trivial vai ser quando a minha string ela só tem um caractere, tá? Quando ela só tem um caractere, é só imprimir o próprio caractere, tá? Na verdade, tem dois casos triviais.
Um é esse, quando tem um único caractere. Um outro caso trivial é quando a minha string for o /0, tá? Quando a string for /0, eu não faço nada. Então, você pode escolher qual que é o seu caso trivial. Os dois resolvem. Eu vou fazer aqui o caso em que a string ela vai ter pelo menos um caractere, tá? E que quando ela tiver esse único caractere, eu não chamo passo recursivo. Então, como é que eu resolvo esse problema? A gente pode começar a escrever aqui, ó, que é o caso trivial, se o conteúdo, né? O conteúdo dessa, imagina que essa é simplesmente a string P. Na verdade, vou fazer o mais fácil, né? Não vamos fazer assim, não. Vamos fazer quando o caso trivial for o /0, porque aí eu acho que vai ficar uma lógica mais fácil. Depois a gente pode até alterar esse programa para o caso que a string tem um único caractere, tá? Então, qual que é o caso trivial aqui? O caso trivial é quando a string é o /0. Então, se o conteúdo de S, né? Se esse S aqui, ele estiver apontando para o /0, quer dizer que a minha string ela é vazia, né? Ela é um /0 único, tá? Então, esse eu não tem que fazer nada. Então, se caso esse caractere, sabe, esse caractere, né, apontado por S, ele é igual ao caractere /0, então eu não tenho que fazer nada, tá? Retorno. Nem tem que imprimir, né? Não tem caractere para imprimir, então não faço nada, tá? Esse aqui é o caso trivial. Beleza? Agora eu tenho um caso recursivo, em que eu preciso trabalhar, eu preciso imprimir coisas, resolver problemas, tá? Eu vou até tirar isso aqui, vou precisar um pouquinho mais de espaço, provavelmente. Então, vamos lá. Qual que vai ser o passo recursivo? Bem, vamos tentar entender um pouco essa lógica, tá? Para começar a entender essa lógica, para a gente, é sempre bom, vamos começar de uma string mais simples. Então, deixa eu pincel. Então, vamos supor que a minha string é isso aqui, ó, P e /0, tá? É essa que é a minha string. O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou imprimir esse caractere, né? E depois eu vou chamar a recursão, cai no /0 e no final das contas eu vou só imprimir o P, tá? Vamos pensar agora que a minha string é essa daqui, ó, P, E e um /0. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir P? Não, não tenho que imprimir P. Eu tenho que imprimir E? Não, né? Na verdade, eu teria que imprimir E. Imprimo E, tá? Chego no /0, depois eu volto, imprimo, complicado, né? Então, a gente vai fazer aquele esquema de recursão que a gente resolve o problema na volta, tá? Então, eu vou até o final, o que eu vou fazer? Eu tenho P? Tá, beleza, P não faço nada. Tenho E? Não faço nada. Tem o /0, que é o caso trivial, beleza, retorno. Então, já resolvi o problema quando a minha string é só um /0. Termina essa solução, tá? E aí depois, quem que chamou o inv, a função inv, para a string que é só um /0? Foi o inv do caractere E, tá? Então, eu tô com o inv do caractere E na mão, tá? E aí, o que eu posso fazer? Depois que eu resolvi o resto da string, depois que eu resolvi toda a parte final que eu tenho na string, aí sim eu posso imprimir o caractere que eu estou na mão, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou explicar isso aqui com calma, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui é o caso trivial, se é /0, retorno, tá? Caso contrário, nem vou printar um else aqui, porque o return já faz o else para mim. Então, caso não seja um /0, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o inv, ó, é o caso do P aqui, ó, não é um /0. O que eu vou fazer? Olha, resolve o resto da string para mim. Eu não consigo imprimir o resto da string, eu não tenho acesso. A única coisa que eu tenho acesso é o caractere P, que eu estou com ele na mão aqui, que é o asterisco S, tá? Mas eu quero que você resolva o resto da string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função inv, tá? E vou chamar ela a partir do ponteiro seguinte, tá? Do endereço seguinte, do endereço F2. Então, o S ele apontava para F1, agora eu vou fazer o S apontar para F2, para minha string ser a partir desse Ezinho aqui até o final, tá? Então, como é que eu faço isso? Basta eu fazer S mais 1, tá? Se eu fizer S mais 1,
aqui. Quem que é o S? O S é F1, tá? Ele é um ponteiro para caractere. Quando eu faço um mais 1 aqui, ele já aumenta, ele vai para o próximo endereço, tá? Da memória. E aumenta 1 byte, com um caractere 1 byte. Esse mais 1, ele aumentaria 4 bytes se eu tivesse um ponteiro para inteiro ou um ponteiro para float. Se fosse um ponteiro para double, esse mais 1 faria 8 bytes, somaria 8 bytes na memória. Tá? Então, aqui ele é inteligente o suficiente para saber onde é que está o próximo valor na memória, tá? Desse tipo de dado char. Então, inv mais 1, trocou o F1 para o F2, tá? E aí, esse inv mais 1, ele vai ser chamado, né? Então, eu vou... O que aconteceu primeiro, né? Então, as minhas chamadinhas, eu vou escrever elas aqui, ó. A primeira chamada para imprimir a string invertida, eu passei inv de F1, tá? Passei inv de F1. O que é o F1? Né? É esse endereço onde começa a minha string toda. Chegou aqui no inv de F1. Olha, o conteúdo de F1P, ele é diferente de barra zero? Ele é diferente de barra zero. Então, não. Então, chama para mim um inv de S mais 1. Quem que é o inv de S mais 1? É o inv de F2. Então, agora, eu vou chamar o inv de F2. Tá? Vou chamar o inv de F2. E note que esse processo aqui, ó, ele vai chegar até o final, ó, inv de F2, F3, F4, né? Então vamos fazer isso tudo aqui, ó. Na verdade eu não vou fazer tudo, não, senão vai ficar chato. Nós vamos chegar só até o inv de F6. Inv de F6. Então, na função inv de F6 é quando o asterisco F6 ele me leva para barra zero e aí eu retorno. Tá? E aí eu retorno. Saindo desse retorno, quem que chamou o inv de F6? Quem que chamou o inv de F6? Quem que antes estava aqui chamando o inv de F6? Foi o inv de F5, né? Então, eu tinha aqui na mão o endereço F5. Quando eu estava com o endereço F5 na mão, eu chamei o inv de F6. Aí, eu estava exatamente nesse ponto aqui, ó. Vamos colocar até de comentário. Aqui, ó, eu chamei o inv de F6, que me levou ao barra zero. Tá? Então, eu tenho um espaço, agora terminei isso aqui, porque o inv de F6 simplesmente retornou, tá? Agora eu tenho um espaço aqui que eu posso fazer o que eu quiser de código. O que eu quero fazer? Olha, eu estou aqui com o endereço quem? O endereço S na mão, né? O S é o F5, S mais 1 é o F6. Então, eu tenho o F5 na mão. O que eu consigo fazer agora com o F5? Consigo imprimir o valor que está lá dentro. Né? Então, eu posso vir aqui e dar um printf. Printf, %C, quem? O conteúdo do F5. Então, o conteúdo de S. Tá? Imprimir o conteúdo de S agora. Que vai ser quem? Que vai ser o OR. Então, eu vou lá na minha tela. Vou colocar com outra cor aqui também. Vou colocar esse verde aqui. Então, aqui vai ser minha tela, ó. Então, fui lá na tela e imprimi o asterisco S asterisco F5, que é quem? É o OR. Tá? Aí terminou. Minha função acabou. Vamos olhar a pilha aqui. Quem que chamou o inv desse cara aqui, que é o inv de F5? Acabou de ser executado, né? Do endereço F5. Quem que chamou? Foi o inv de F4, né? Então, no inv de F4, que é esse ponto aqui, ó. Então, meu S está aonde agora? Ó? Meu S está aqui, ó. Ele está aqui no F4, né? Ele foi para o F6. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Para ficar ainda mais clara essa explicação. Então, vamos lá, para ficar mais clara a explicação. O S foi até o F6, né? Aí simplesmente aconteceu o quê? Um return, por causa que o conteúdo de S era um barra zero. Aí retornou, terminou essa execução, e agora o S passou para o F5, que foi quando eu imprimi o OR. Né? Então, asterisco, esse asterisco aqui desse print é asterisco F5, imprimiu o OR. Terminou essa função. Quem que chamou o inv de F5? Foi o inv
de F4. Então, o S agora, né? Ele, lá no inv de F4, o S vale quanto? O S vale F4, né? Então, agora eu vou imprimir o conteúdo de F4. Esse conteúdo de F4 vai ser R. Tá? Aí termina a execução. E note, gente, que eu tenho aqui uma pilha de execução sendo terminada, né? Então, o inv de F6 terminou, o inv de F5 terminou, o inv de F4 terminou. Agora eu estou no inv de F3, que chamou o inv de F4, tá? Que foi imprimir o R. Terminou o inv de F4. O que eu vou fazer? Imprimir o inv. Vou imprimir agora o inv de F3. Então, agora o meu S ele está lá agora em F3. Eu imprimo o asterisco S aqui, que vai ser o D, né? E vou embora. Terminei também a execução do inv de F3. Estou agora no inv de F2. Inv de F2, imprime quem? O E. Termina o inv de F2. Terminou. Quem chamou o inv de F2? O inv de F1. Aí eu vou lá, né? Terminei o inv de F2 aqui, vou dar o printf de agora asterisco F1, que é o P. Tá. Que foi a primeira coisa que eu chamei, né? Terminei aqui agora o inv de F1, acabou todo o meu processo, tá? E imprimi aqui na tela o WordApp. Ronald, compliquei ou ajudei? Ô Pedro, ela ajudou sim, eu não tinha pegado muito bem, tipo assim, por que que ela vai voltando, sabe? Mas você Aí entendeu você agora que explicou existe que ela vai uma... voltando por causa da pilha de execução que Exato, continua sendo executada. Então, na verdade, na hora que chegar lá no F6, tem exato. mais 6 da mesma função sendo executadas ao mesmo tempo, não é? A verdade é o seguinte, vamos fazer essa pilha de execução aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo preenchimento, cor sólida. Show. Vamos fazer a pilha de execução aqui, ó. 6, beleza. Então, olha só, quando eu começo a brincadeira chamando inv, né, de F1. Que eu estou passando lá, eu tô lá no main, né? Que eu tô lá no main, né? Que eu estou fazendo no main? Eu chamei lá inv, né? De str, da minha string lá. Isso que eu estou fazendo, tá? O str, quem que é? É o F1, tá bom? Chamei o inv de F1, que é onde começa a minha string. Chamei. Então, estou executando esse negócio aqui. Está na minha pilha de... Vamos fazer o contrário, né? Melhor fazer a pilha ao contrário. Tinha que ter usado, tinha que ter aberto o whiteboard, mas ele demora para abrir. Então vamos lá. Então chamei no main um inv de str, tá? Aí lá a primeira coisa que foi executada, então foi o inv de F1, tá? O inv de F1 é esse cara aqui, ó, essa função aqui que vai ser toda executada. Só que você não consegue terminar de executar ela agora. Por quê? Porque você tem que executar o inv de F2. Tá? Então a execução de inv de F1 para, e aí o inv de F2 é executado. Que também para ser executado o inv de F3, que para executar o inv de F4, que para executar o inv de F5, que para executar o inv de F6. Tá? Aí quem que é o inv de F6? É esse cara aqui, ó. Chegou o F6, o asterisco F6 é o barra zero, o inv de F6 termina. Ele para, simplesmente retorna, e eu imprimo o quê? Nada, né? O retorno. Simplesmente retorna. Tá? Aí, quem chamou o inv de F6? Está aqui, ó. O inv de F5, que estava executando, agora ele pode continuar e executar esse printf daqui, que vai imprimir o quê? O asterisco F5, que é onde que ele estava. Então, ele vai imprimir esse O agora. Tá? Imprime o O, termina o inv de F5, o inv de F4 agora pode continuar, imprime o asterisco F4, que é R, termina, tá? Tá aqui, imprimiu o R. Aí o inv de F3 vai executar, imprime o D, que é o asterisco F3, termina. Agora eu vou imprimir o asterisco F2, né? Termino a execução e, por fim, o inv F1 pode imprimir o asterisco F1, P, e termina.
Beleza, Ronald? Beleza, valeu. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí, tá? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Vamos ver aqui no chat. Não sei se você já respondeu como serão marcadas as datas do TP. Ô, Alexandre, boa lembrança, tá? Eu vou disponibilizar na semana que vem para vocês o meu calendário, meu Google Calendar. Aí vocês vão ver todas as minhas atividades na semana de apresentação do TP. Na verdade, todas as atividades relacionadas ao TP Allegro. Aqueles horários que eu tiver bloqueado, eu vou lá, horário bloqueado, porque para vocês não marcarem. Aí, com esse calendário na mão, vocês vão poder me enviar um e-mail escrito assim, agendamento TP Allegro. Minha opção 1 é tal horário, opção 2, tal horário, opção 3, tal horário. Aí eu vou lá, pego o seu e-mail, marco no meu calendário o horário que coube para você. Aí todo mundo que for marcar horário comigo vai poder ver o seu horário lá atualizado e não vai conseguir pegar seu horário mais. Tá bom? Então é esse que vai ser o processo. Eu vou explicar direitinho como ele é feito, tá? Então vai ser por ordem de e-mail mesmo. Os primeiros e-mails vão ser processados primeiro. Por isso que eu vou dar 3 opções, porque às vezes não dá tempo de processar todos os e-mails instantaneamente. Então, para você não correr o risco, já tem um horário de não ter horário, então todo mundo vai dar 3 horários. E aí vocês vão poder acompanhar. Assim que você mandar um e-mail, eu marquei e eu respondo para você, ó, horário agendado na opção 2, por exemplo. Tá? E aí as apresentações vão começar, se não me engano, na segunda-feira. Beleza? Segunda-feira da semana sem ser a próxima semana da outra. Beleza? Helder, professor, tem uma pergunta. Nesse exercício de recursividade, por que não foi necessário o asterisco ao chamar inv mais um lá dentro de void e invichar asterisco? Acho que me confundi. Então vamos lá, Helder, deixa eu ver se eu consigo entender essa pergunta. Por que não foi necessário o asterisco? Ao chamar inv de s mais um lá dentro de void... Tá. O Helder, você pode ligar o microfone caso eu esteja falando besteira, tá? Por que não foi o asterisco, tá? E isso que eu falei com vocês desde a primeira aula de ponteiros. Vocês tomarem muito cuidado com esses 3 operadores, né? Então, eu tenho o primeiro operador, né? O primeiro operador que vocês aprenderam é o asterisco de declaração de variável, né? Para declarar um ponteiro. Tá? O segundo operador que vocês aprenderam foi o asterisco para acessar a memória. E o terceiro, né, que vocês aprenderam, que é aquele que todo mundo sai colocando sem motivo nenhum, é o, que eu não sei desenhar, o i comercial, tá? Que é para acessar, isso aqui é até difícil de escrever, acessar o endereço que uma var faz acesso. Então, aquele mapa, né? Então, toda variável, ela é associada a um endereço de memória, o asterisco que ele busca. Então, o asterisco, o i comercial, o i comercial S0, ele vai retornar o F1, tá? Então, são esses 3 operadores básicos que a gente precisa saber sobre o ponteiro. Então, esse aqui, ó, esse asterisco aqui é o asterisco de declaração. Eu estou falando que S é uma variável que armazena endereço de memória e que dentro dessa variável tem um char. Tá? Esse asterisco aqui é o asterisco que está falando assim, olha, eu tenho um endereço de memória, o F1, por exemplo, e eu quero acessar o que tem dentro dele. Então, eu vou lá dentro do endereço de memória e acesso o que tem dentro dele, o PP. Tá? E esse i comercial, ele é para acessar os endereços. Então, esses caras aqui, ó, eu poderia acessar eles através do i comercial. Por exemplo, lá no main, cadê o meu main aqui? Esse main aqui, ó. Uma forma que eu fiz foi inv str. Outra forma alternativa seria inv para acessar o F1, que eu preciso mandar o F1 para lá, né? Então, inv i comercial é o str, né? str 0. Então, inv i comercial str 0 me dá o F1. Só que o str, ele já é o F1.
A gente já aprendeu isso em strings, né? Então, a variável de string, ela já é o endereço da primeira posição. Então, já é um endereço. Então, é por isso que, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo operações matemáticas com o endereço. Então, o mais aqui, ele navega sobre os endereços, né? Então, o mais 1, ele navega do F1 para F2, para F3, né? Se eu tivesse um menos 1, eu posso andar para trás, né? Do F3 para o F2, tá? Então, é só lembrar essas coisas. Então, de novo, né? O S, vamos fazer aqui, ó. O str2 é equivalente a eu fazer o quê? A gente já viu isso aqui, né? A conteúdo, esse primeiro operador daqui, primeiro operador aqui, conteúdo, str mais 2. Tá? Esse mais 2 que eu estou fazendo aqui é exatamente esse mais 2, esse mais 1 que eu estou fazendo aqui. A mesma operação, eu estou pegando esse endereço str, F1, e somando 2. F1, F2, F3. Beleza, Helder? Ficou um pouco mais claro? Entendi, obrigado. As reuniões serão pelo Teams? Serão, Alexandre. Eu vou criar, na verdade, os dois monitores vão nos ajudar nessas arguições. E aí eu vou criar salas de reuniões, tá? Apresentação 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou. Aí o que vai acontecer? Aqui no Teams, né? Vocês vão falar, ó, cheguei. Estou aqui para apresentar meu TP. Aí eu vou responder a sua mensagem, falar assim, entra na sala tal, né? A sala, apresentação Allegro número 4. Aí você vai lá, entra, espera eu ou um dos monitores entrar e aí a gente começa a apresentação. Compartilha a sua tela, cria uma reunião, compartilha a sua tela e a gente começa a conversar, tá? Oi, Pedro, como funcionam esses returns vazios? Eles podem ser usados apenas em procedimentos de funções void, eles substituem o else, como é isso? Olha, o return, vamos circular ele aqui. Ó. Esse return vazio, normalmente você vai usar só com funções do tipo void, tá? Se fosse uma função int, você tem que sair da função, você tem que retornar da função devolvendo um inteiro. Então, return 0, return menos 1. Se fosse float, tem que devolver um float, né? Return 0.5. Você pode até devolver inteiro, mas ele vai converter o inteiro para float. Tá? Se é do tipo, por exemplo, guerreiro, igual na nossa prática, você vai ter que retornar um guerreiro, né? Então, no nosso caso, é void, então void não retorna nada, então um return vazio. Isso daqui, né? Por que eu não precisei do else aqui? É porque caso eu entre nesse if, né? Se esse if der verdadeiro, eu vou retornar. Então, se eu vou retornar, eu garanto que nada aqui vai ser executado, tá? Deixa eu tirar aqui o som do meu celular. Tá? Nada vai ser executado. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Aqui. Então, olha só, um erro, uma coisa, os compiladores até acusam isso, né? Então, vou fazer uma função aqui, void qualquer coisa, tá? Void qualquer coisa, não retorna nada, não faz nada. Então, aqui eu tenho alguns códigos, tá? Então, tem código aqui, tem algum código aqui, e aí eu coloco um return aqui, por exemplo, tá bom? Se eu, por acaso, colocar qualquer código aqui, é garantido que esse código não vai ser executado. A não ser que tenha um if aqui indicando, ó, se essa condição, retorna. Se eu não tenho condição nenhuma, né? Se aqui não tem nenhum processamento condicional e eu tenho esse return, é garantido que qualquer código que vem depois desse return não vai ser executado. Tá? Porque o return ele para o procedimento, ele tira da pilha, é isso. Da pilha de execução de função, ele tira aquela função da pilha. Tá? E se minha função ela retorna alguma coisa, então o return, idealmente, hoje em dia até passa, tá? As compilações, né? Talvez não aqui do float, né? Não tem com return vazio, mas eu já vi eu lembro de algumas coisas assim, sabe? Não precisa retornar direito, sei lá, tá? O warning pelo menos deve exibir. Então aqui eu retorno alguma coisa, tá? Return 0.0 ou qualquer coisa. Então é assim que normalmente a gente deve fazer, o correto a fazer, tá? Entendi. Então, se eu fizesse inv s mais 1, eu estaria somando mais 1 ao conteúdo e não navegando em um endereço. Exatamente, Helder, exatamente. Então, nessa questão daqui, vamos voltar para ela, né? O asterisco S,
Então, o asterisco S é o P, tá? Aí, se eu somar 1 ao P, eu vou pegar a próxima letra do alfabeto. OPQ, né? Então, meu P vai virar Q. Tá bom? Asterisco S mais 1 vira Q. Tá? Eu acho que tem um slide que eu brinco com essas coisas, tá? Em um dos slides, o slide de string, o de variável indexada, não lembro qual, tá? Então, para que o resto do código seja executado, é necessário que essa return esteja interno a um if. Isso, exatamente. Então, se você tiver return no seu código, né, e você precisa executar isso aqui, então alguma coisa nessa lógica está esquisita. Provavelmente o que está faltando é alguma condição aqui. Olha, se essa condição for verdadeira, aí eu saio da minha função e retorno. Se não for verdadeira, eu continuo e aí executo o que eu tenho que executar. Tá? Isso aqui é mais comum. Tá bom? E aí, porque é um return, eu não preciso nem colocar else aqui. Tá? Porque fica redundante. Né? Porque tem alguma chance desse else ser executado se essa condição aqui, na verdade, assim, é redundante, né? Se essa condição aqui for falsa, com certeza eu executo isso aqui. Se essa condição for verdadeira, por causa do return, eu nunca vou executar isso aqui, tá? Não vou executar nada depois dele. Parou, saiu da função, tá bom? Então, eu não preciso de colocar else depois de return, se o resultado, né, final do meu if é um return, tá bom? Então, uma coisa importantíssima em programação, tá? Importantíssima, é modularização. É você resolver o problema usando funções, tá? Então, você vai ter uma função aqui. Deixa eu ir colocar o cedilha, deixa quieto. Então, vai ter minha função aqui. A minha função, ela tem um tipo de retorno, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Desculpa estar falando isso, que é uma matéria mais antiga, tá? Mas eu acho que vai clarear alguma das suas dúvidas, tá? Um tipo de retorno. Beleza. E aqui, vamos colocar um parâmetro só. Vou colocar como outro, para ficar mais claro ainda. Tipo parâmetro, tá? Então, essas funções, eu posso chamar à vontade no meu programa. À vontade no meu programa. Desde que, e é o que o compilador vai fazer sempre, tá? Isso daqui seja sempre respeitado, tá? O tipo de retorno e o tipo de parâmetro. Então, se eu quero chamar uma função, eu tenho que chamar ela passando o parâmetro correto. E eu vou esperar, tá? Então, é sempre aquela história de fluxo, tá? Então, minha função aqui, vou até usar as coresinhas aqui. Ela recebe um dado de um tipo, tá? E ela vai retornar para a gente. Eu vou transformar esse dado, tá? Esse tipo parâmetro aqui, essa informação, eu vou transformar esse dado em um outro dado, em outra informação que tem esse tipo de retorno. Esse que é o papel das funções na programação. Eu vou enviar um float, ela me devolve inteiro. Eu vou enviar um endereço de memória, ela vai me devolver nada, mas vai imprimir alguma coisa lá, que é o que a gente estava fazendo ali. Tá? Então, nesse exercício em particular, vamos escrevê-la aqui, ó, que era o void, o inv, char, asterisco, s. Tá? O que essa função ela está retornando? Ela não retorna nada. Tá? Você não tem que escrever return nada, return nenhum tipo de dado lá. Tá bom? Então, você não espera que ela te retorne nada. Então, ela não vai te devolver absolutamente nada. Ela simplesmente pega uma informação e faz alguma coisa com essa informação. Faz o quê? Ela pega um char asterisco, ela pega um endereço de memória. Tá bom? Então, aqui eu tinha o passo trivial, que é if asterisco s igual /0 return. Vou colocar aqui a mesma linha para ficar mais fácil. Tá? Era o passo trivial. Recebeu aqui um endereço de memória, acessei esse endereço de memória, vi o que tem lá dentro. Se é um /0, retorno, é uma string vazia, não tem que fazer nada.
tá? Agora, caso contrário, o que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar a minha função inv, passando quem? Passando endereço de o memória. S mais 1, o endereço de memória. E olha só, quem que é S? É isso que é importante, tá? Que eu acho que está a sua dúvida, a confusão dos asteriscos. S, lá na memória, S está armazenado na memória, está lá no endereço F2, tá? O endereço F2, deixa eu fazer, eu não gosto dessa notação aqui não, peraí. Deixa eu fazer isso aqui um pouco melhor. Tá. Então, lá o endereço de... Calma que agora eu vou chegar no final. Que é bom que você vai ficar mais fixo ainda. Vamos lá. Então, eu tenho um endereço F2, tá? Esse endereço de F2, ele tem um conteúdo, né, lá na memória, tá? Então, você acessa essa porção da memória aqui a partir desse endereço F2. E quem que acessa, né? Quem que acessa esse endereço de memória? Tem lá a variável S, tá? Então, eu tenho uma variável S, tá? Que faz acesso a F2, tá? Só que qual é o conteúdo de S? Tá aqui de azul. O conteúdo de S é um endereço de memória. Então, é um endereço de memória, por exemplo, vamos colocar aqui, tá? Um endereço, sei lá, um endereço E3, tá? Aí, lá no endereço E3, lá em cima no endereço E3, a partir dele, né, no começo, né, da minha chamada, eu tenho uma string. Então, eu tinha lá o caractere P aqui. No seguinte, o E. Tá? Então, S que está aqui, ó, olha o S aqui. Qual que é o valor interno de S? É um endereço de memória. Somei 1 a esse endereço de memória, o E3, esse valor E3, ele vira quem? E4. Então, nessa chamada daqui, ó, quando eu chamei o inv de S mais 1, quem que eu estou mandando para cá agora? Ó? Quem que eu estou mandando? Estou mandando E3 mais 1, que é quem? E4. Tá? Então, eu estou mandando endereço ainda de memória. Não é porque eu não estou mandando, tem um asterisco, um comercial aí que não é endereço. Tá? Esse é tipo endereço. E aí eu estou somando 1, continua sendo tipo endereço, só que é o endereço seguinte na pilha. Aí depois eu chego aqui, né, na pilha não, na memória, né? Aí o E3 chega, não é inv de S mais 1. Então, quem que é o E4? E4 mais 1 vai ser o E5. Tá? Para poder acessar o próximo caractere. Deu, Helder? Não, deu perfeito, cara. É Ah, porque eu tava realmente, basicamente, copiando na minha cabeça a função. E aí, tipo, como é recursiva, eu tenho que chamar ela mesmo, tudo do mesmo tipo, então eu tenho que declarar de novo, sei lá, não, mas na verdade eu tô enviando o endereço, entendi. Isso aqui que é o principal, tá? Isso aqui, ó, é para a vida, viu? Função recebe um tipo de dado, entrega um tipo de dado. Você tem que enviar o mesmo tipo de dado. É isso que importa. Você não precisa criar a variável, receber lá o i comercial, mandar o i... Não, tem nada disso, tá? Manda o valor ali certinho e vai embora. Tá bom?